Oi gente, tudo bem? A paz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje nós vamos falar sobre a matemática do reino. Então vem comigo assistir esse vídeo. Bom, gente, nós hoje vamos falar sobre a matemática do reino. E o que seria essa matemática do reino? Muitas vezes, gente, o Senhor, ele afasta pessoas de nós, de perto de nós, né? E a gente fica sem entender o porquê que Deus afastou aquelas pessoas ou aquela pessoa, né? A gente fica questionando a Deus, né? Por causa do afastamento de certas pessoas da nossa vida. Mas nós esquecemos que o Senhor, ele vê aquilo que a gente não vê e ele escuta aquilo que a gente não escuta. O Senhor sonda todos os corações e nós não somos capazes de sondar os corações assim como Deus é, né? E a gente ora sempre pedindo a Deus que o Senhor, ele nos dê livramentos. E então o Senhor, ele ouve as nossas orações, né? E a gente acaba esquecendo que o Senhor, ele faz aquilo que a gente pede em oração, né? Então, muitas pessoas, do nada, elas se afastam das nossas vidas e nós ficamos sem entender o porquê ou por qual motivo isso veio a acontecer, né? Então, muitas vezes, gente, a gente esquece que Deus, ele nos dá livramentos diários de muitas situações das quais a gente nem enxerga, né? A gente só vai entender muito tempo depois. Então, Deus, ele sabe estrategicamente o que vai te fazer mal lá na frente. E como ele enxerga e vê coisas que a gente não vê, ele sabe o que é bom estar do teu lado e o que não é bom estar ao seu lado, né? Então, Deus está livrando você do pior em muitas situações. Tem pessoas que estão do nosso lado, tem pessoas que estão no nosso convívio, né? Que não torcem por nós, que nem tão pouco estão preocupadas com o nosso bem-estar. Elas têm inveja, né? Só basta a gente virar as costas para elas estarem lá falando mal da gente. Então, desejando mal, fazendo algo de ruim para nós. E a gente às vezes não enxerga isso, né? E nós não ficamos atentos a muitas coisas, né? Tem pessoas, amigos que estão ali do seu lado, fingindo ser seus amigos, fingindo ser pessoas que gostam de você, mas na verdade só estão esperando uma oportunidade para puxar o seu tapete, entende? Então, o Senhor, ele sabe de todas essas coisas, né? E o Senhor tem um propósito na sua vida, né? Então, ele sabe o que é melhor estar ao seu lado, né? Então, no reino de Deus, gente, a gente tem que entender que existe uma matemática muito diferente. Como é que é essa matemática? Essa matemática, a gente conhece uma matemática normal, de 1 mais 1 é 2, né? A matemática normal que a gente conhece, né? Então, na matemática que a gente conhece, o menos é sempre diminuir, né? E subtrair, ou seja, tá bem menos, retirar, né? Mas, gente, na matemática do reino, as coisas são bem diferentes. Às vezes, o menos adiciona. Se tem 10 pessoas, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, se tem 10 pessoas e a gente diminui 5 pessoas, se em algum momento na sua vida existia algum amigo ou alguma amiga e essa pessoa foi retirada, então a gente entende que diminuiu, que essa pessoa saiu, né? Ou seja, foi subtraída da sua vida, né? Então, isso na matemática do reino não quer dizer que diminuiu algo na sua vida. Depende de quem sai da sua vida, no caso, né? A gente está falando aqui de pessoas que tem no seu convívio do qual elas não querem o bem para você, né? Então, vai depender da pessoa que sair da sua vida. Então, quem sair da sua vida vai dizer o resultado desse cálculo. Essa aqui é a grande realidade na matemática do reino. Então, se quem saiu não tem visão do grupo ali que você participa, ou essa pessoa não condiz com aquilo que você está vivendo sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus, então, gente,
Isso nada mais, nada foi que um grande livramento na sua vida, e não foi uma subtração e nem uma diminuição. Pelo contrário, por mais impressionante que isso possa parecer, isso foi adicionado na sua vida, ou seja, somou na sua vida. Eu vou explicar um pouco melhor para vocês aqui. Um exemplo, se tem 10 pessoas e chegou mais 5 pessoas, vamos entender isso num ministério. Se tem um ministério com 10 pessoas e chegou mais 5 pessoas para esse ministério, então a gente entende na matemática normal que foi adicionado, que somou. Mas na verdade, se essas pessoas que chegaram no ministério, essas pessoas que se chegaram à tua vida, elas não tiverem a mesma visão do grupo, ou não tiverem o mesmo caminho que você está seguindo, o caminho da salvação, o caminho de Cristo, então isso não foi uma soma, né? Então vai depender muito da pessoa que está entrando, que está saindo da sua vida, que vai dizer o resultado dessa matemática do reino de Deus. Então, gente, se essas pessoas não têm a mesma visão do grupo, isso não quer dizer que foi somado no grupo. Pelo contrário, isso sim foi uma subtração. Ou seja, não estão ali, mas não estão somando para o reino. Vocês estão entendendo? Não estão numa mesma visão, não estão alinhados. Então, a gente vai ter um exemplo muito impressionante que nos diz a Bíblia sobre esse tipo de situação, né, da qual nós temos um exemplo muito, muito, muito forte, que é o exemplo de Abraão e Ló. Esse é um exemplo muito claro que o Senhor nos deixou como exemplo para que a gente possa entender e tentar ficar atento a essas situações, né? Então, lá em Gênesis capítulo 13, versículo 1 a 18, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico em gados, em prata, em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde a princípio estivera sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do alto que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas, e não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, e de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres à esquerda, irei para a direita, e se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda aquela campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, prestem atenção nessa passagem, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar de ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Gente, aqui é uma passagem que fala sobre Abraão e Ló, seu sobrinho, que Ló, assim que recebeu a sua missão,
ele levou o seu sobrinho junto com ele. Ele recebeu uma missão para se apartar dos seus pais e sair, e não sabia para onde ir. O Senhor foi conduzindo Abraão no caminho, mas Abraão levou a Ló também junto com ele. E aqui você percebe que chegou um momento em que eles estavam tão ricos, né, tão cheios de posses, e que os seus empregados, né, os seus pastores, começaram a brigar entre si por território, por coisinhas circunstanciais do dia a dia ali do pastoreio. E aí eles entenderam que não tinha mais como eles estarem no mesmo lugar, né, porque não tinha o porquê deles estarem brigando. Então você começa a entender aí, gente, que não era para Ló e nem Abraão estarem ali numa contenda, e nem os seus pastores, porque eles não estavam na mesma visão, eles não estavam alinhados, eles não estavam sendo conduzidos ali de maneira alinhada. Existia algo que desviava ali, e a gente entende aqui que era o Ló, né? Porque Abraão foi o escolhido por Deus, não foi Ló, foi Abraão que foi chamado por Deus para uma missão. Ló estava ali porque Abraão o trouxe, né? Mas o escolhido foi o Abraão. Então a gente vê que existia uma contenda ali, né, que estava sugando toda a energia de Abraão naquele momento ali, naquela situação, desviando ele do foco dele, da missão dele, daquilo que Deus tinha determinado para a vida dele. Então, gente, vocês podem perceber aqui que a separação de Abraão e Ló, né, assim que Abraão se apartou de Ló, o Senhor falou com Abraão, ele ouviu ao Senhor, né? Falou com ele, Deus falou com ele, e ele ouviu a voz do Senhor. Então ele enxergou toda a promessa de Deus sobre a vida dele, toda aquela terra que Deus havia de prometer a ele e a descendência dele. Foi após a partir da separação de Ló e de Abraão, quando ambos foram para caminhos diferentes. Foi aí que Abraão ouviu a voz de Deus e viu de fato a promessa que Deus tinha feito com ele, a aliança que Deus fez com ele, né? Então, gente, o ensinamento de hoje tem coisas que nós só vamos avançar, tem coisas que nós só vamos tomar posse daquilo que é nosso mesmo de fato, da nossa herança que Deus prometeu para nós, quando algumas pessoas forem varridas das nossas vidas, né? Quando elas forem realmente retiradas do nosso convívio. Porque muitas não entendem o teu propósito, não estão alinhadas com o teu chamado, querem estar ali para receber a graça pela tua vida, mas não querem pagar o preço para estar ali do teu lado. Não tem o mesmo propósito que você. A missão dela não é a mesma que a sua, que Deus deu para você. Então Deus chamou você. Então, para aquela pessoa, Deus tem outra determinada missão. Para você, Deus tem outra missão. Então, se Deus chamou você, Ele vai designar para você a missão. Então, muitas vezes, é preciso Deus fazer essa varredura nas nossas vidas. E a gente ainda questiona Deus por quê, né? Então, a gente vai começar a ver, vai começar a ouvir a promessa que Deus tem para nós. A partir do momento que nós fizermos uma limpeza dessas pessoas que estão ali só para nos atrapalhar, para nos tirar do alinhamento com Deus, para nos desviar do caminho, para tentar fazer a gente chegar no caminho mais tarde do que nós deveríamos, né? Então, assim, gente, enquanto Ló estava lá, ele estava sugando, ele estava tirando as energias de Abraão, né, e desviando ele do foco. Mas a partir do momento que houve a separação, então o Senhor falou para ele, mostrou para ele tudo aquilo que o Senhor tinha para ele, né? Então, o nome de Ló, se vocês não sabem, significa véu, ou seja, muitas vezes estamos com pessoas que colocam um véu nas nossas vistas e a gente fica cego, né, diante de muitas coisas e nos atrapalha diante da nossa caminhada. Então é necessário que o Senhor faça essa varredura. É necessário que o Senhor faça essa limpeza na sua vida. E isso acontece muitas vezes quando nós aceitamos Jesus, quando nós começamos uma caminhada com Jesus, que nós temos umas certas amizades passadas, né? E Deus começa a limpar. É impressionante que a limpeza que Deus faz na nossa vida quando a gente vira cristão. Você tem milhares de amigos que você acha que é amigos, mas quando você vira cristão, você vira um eco, você chama e não tem ninguém. Vira um eco. Por quê? Eles não fazem mais parte do mesmo propósito que você.
Você foi separado, você foi ungido. Então, Deus vai te designar para o caminho correto, aquilo que Ele planejou para a tua vida. Então, isso é normal acontecer. Então, se está acontecendo na tua vida, se muitas pessoas estão saindo da sua vida e você não está entendendo por quê, muitas pessoas estão te abandonando, ninguém está ligando para você, não ache ruim, não questione a Deus, só agradeça, porque isso tem um propósito muito grande diante da missão que Deus tem na tua vida. Então, adicionou ao seu ministério, né? Retirar pessoas que não fazem parte da mesma linhagem que você, que não pensam da mesma maneira que você, né? No caso de Abraão, não diminuiu, porque Ló não foi só, ele levou muitas pessoas, ele levou uma caravana com ele, não foi só Ló e a sua família, e muitas pessoas que ali estavam trabalhando para eles, Ló levou junto com eles. E na matemática normal isso seria uma diminuição, mas para Abraão não foi. Para matemática normal seria uma diminuição da riqueza que eles tinham, mas a realidade do reino, a matemática do reino, isso não é isso que aconteceu. Pelo contrário, foi adicionado ao ministério de Abraão. Então, gente, não foi uma perda que Abraão teve. Pelo contrário, aí é que o Senhor mostrou para ele a grandiosidade que o Senhor tinha na vida dele, para dar para ele e para a descendência dele, né? Então, algumas perdas, gente, que vai acontecer na sua vida, ou que está acontecendo na sua vida, não é perdas de fato, e sim podas. Deus está podando você, né, para realmente realizar aquilo que Ele tem na sua vida. E um dia você vai entender tudo isso, só um dia você vai entender o porquê, todos os motivos das situações que ocorreram, tá bom? Então, deixa Deus podar, deixa Deus limpar, deixa Deus varrer. Não questiona Deus, só diz glória a Deus, porque tudo nós temos que dar graça. Tudo é para honra e glória dele, e ele sabe. Deus ouve e Deus vê aquilo que você não vê. E Deus ouve aquilo que você não ouve. Lembre-se sempre disso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Então, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativa as notificações para você ficar sabendo em primeira mão assim que eu postar um vídeo aqui. E curta, comente e compartilha com muito mais pessoas, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima. Tchau!